Eu Tudo também. bom? Então, eu acho que o nosso propósito hoje, e eu estava me dando conta, até pelo próprio desenvolvimento do conceito de pulsão, que foi muito oportuno, Rô, a gente pensar em articular com a repetição, né? Acho que é importante, eu preparei até mais ou menos uns tópicos assim para a gente explorar um pouco mais, fazendo um passeio bem breve da construção do conceito de pulsão em Freud, né? Que começa lá nos três ensaios sobre sexualidade, né? Onde ele traz a distinção entre instinto e pulsão, a pulsão como algo, né, do humano, do prazer sexual, e formada por três elementos, né? Fonte, objeto e finalidade. E aí, ao longo desse desenvolvimento, aparece a pulsão de saber justamente nas investigações sexuais infantis, né? Que aí a pulsão de saber é apresentada como fazendo parte dessas investigações da cegonha, de como é que nascem os bebês, né? Então, eu acho que é tudo muito bacana, muito inteligente essa construção. E aí depois a gente vai chegar na pulsão e suas vicissitudes, né? Que ele vai incluir um quarto elemento, que é a pressão, né? E aí, então, ele vai dizer que a pulsão é algo limítrofe entre o físico e o psíquico, né? E aí, depois, lá no Além do Princípio do Prazer, justamente vai aparecer a questão da pulsão de morte, que aí tem a conexão com a repetição. Então, eu acho que fica muito bom mesmo a gente poder articular e, principalmente, fazer o que a gente vem fazendo. Como é que a gente se aplica isso na clínica, na vida prática? Eu me lembro que a minha sobrinha, fazendo arquitetura, ela me estava fazendo um trabalho, sabe, me pedindo para fazer algo com conexão com a psicanálise. Eu digo, bom, né? Tem tudo a ver com a pulsão, né? Porque se a gente quisesse só morar num lugar simples, né? A arquitetura não teria se desenvolvido, a gastronomia também. Enfim, essa questão do conceito de pulsão se desdobra em uma série de questões na cultura, né? E o Lacan depois vai trazer a dimensão do escópico, do invocante. E uma coisa que eu quero te ouvir, Rô, que eu penso assim, da minha maneira muito articuladora, porque o Lacan via a questão vinda muito de fora, né? E para o Freud a coisa era muito mais interna. E eu acho que, na verdade, é dos dois lados. Acho que tem um enlace. Bom, enfim, isso foi para dar a largada, né? E a palavra que circule. Sim, sim. Eu acho que, para mim, nessa questão da pulsão e repetição, são dois conceitos fundamentais que, assim, ó, que bem, né, que a gente combinou de falar dos dois, porque um puxa o outro, né? Exato. Uhum. Falar de pulsão é compulsão à repetição. Uhum. Eu daria um salto já lá no texto do Freud, mais além do princípio do prazer, 1920, né, onde ele faz uma compreensão. Aí a gente tem em Freud nós temos a primeira tópica, a segunda tópica, né? E nesse texto, assim, ó, ele tem uma compreensão do pulsional desse conteúdo, acho que bem importante, assim, que é a partir de 1920, que é nessa segunda Período de tópica. guerra, né? Uhum. Exatamente. E aí ele redefine, né, o conceito de pulsão e dá outro tom. Bem importante, assim, porque aí ele vai... Para ajudar um pouquinho assim a tentar compreender realmente o conceito, tá? Eu faço uma associação, e é quase natural, porque o meu campo é um pouco das ciências naturais, então a minha tendência vai ser sempre fazer analogia com algumas coisas ali nesse sentido. Mas a ideia de pulsão, ela me surge como uma analogia, um conceito similar a uma força natural interna. Faz sentido isso?
Sim, faz, porque tem uma ligação com o libido, né? É como a pulsão mobiliza a libido, né? Então, com certeza, e isso é... Posso considerar uma força, uma energia, algo que é capaz de gerar... Uhum. O próprio circuito pulsional, né, Rô, que eu acho que a gente tem que explorar, ele tem vetores, né, na constituição do sujeito. Isso dá um seminário enorme, a gente só está aquecendo. Sim, sim. O que é importante a gente falar disso tudo, porque são conceitos, gente, a gente está apenas assim transitando sobre eles, né? Não estamos aprofundando de forma a fazer seminários. Então, isso é importante. Uhum. Assim, a gente fala de forma prosaica o conceito. O que é bom, o que é bacana, né? Mas é fundamental a gente deixar claro que aqui não estamos esgotando a noção dos conceitos, absolutamente. Temos um quarto elemento Olha que agora aí. funcional isso que aconteceu, né? O quarto elemento aí, o gatinho. Rô, mas eu acho que isso cumpre um objetivo, né? Na verdade, a gente não pretende ser tão profundo do ponto de vista acadêmico, mas talvez tornar um pouco digerível, né? Alguns conceitos, como por exemplo, para mim, né? Que alguns conceitos que eu ouço e tento, na verdade, fazer um desenho para que ele me pareça mais próximo, né? Mais inteligível, né? Eu acho que isso, nesse aspecto, cumpre, né? Sim, sim, sim. Nesse sentido, sim, eu acho muito importante, tá? Até porque, assim, falar sobre o conceito de pulsão, para mim, assim, requisita, requer pensar muitas coisas. Então, a gente pode sugerir para os nossos ouvintes, é claro, alguns textos, Uhum. né? Como, por exemplo, o conceito de repetir, elaborar, né? E recordar de Recordar, Freud. repetir, elaborar. Uhum. Sim. Os três Em ensaios de qualidade, 1914, né? né? Os três ensaios. Sim. E principalmente o Mais Além, né? Que é Sim, 1920. e a pulsão e Que é suas vicissitudes também. Acho que esses todos são ótimos para aprofundar. certamente, certamente. Então a gente assim convida, né? A gente faz uma conversa de forma prosaica e acessível, mas é importante que tenha acesso a esses textos tão fundamentais, né? Quem Até quiser, porque assim, ó, quando a gente chegar em Lacan quando a também, gente seminário pensa 11, né? Para pegar os conceitos que a gente está trabalhando, é bom sempre lembrar o seminário 11, né? Dos conceitos sim, sim, fundamentais. sim. É, porque a gente está tocando, eu ia falar exatamente isso, Gaia. A gente está tocando nos conceitos fundamentais, né? Uhum. E aí tem um seminário que se dedica a isso. Tem inúmeros textos freudianos que se dedicam a isso. Então a gente não tem a pretensão absolutamente de esgotar numa conversa que isso abrange. Mas o que isso toca, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, esse conceito de pulsão e repetição, e essa combinação é maravilhosa, porque não tem como falar de um conceito sem puxar o outro. É verdade. Inclusive, é histórica, né? É no momento histórico que esse conceito procura dar conta do que estava acontecendo nesse momento da guerra, né? Dos sonhos repetitivos, aflitivos. Até tem conexão com a teoria dos sonhos, né? Que é uma outra polêmica, né? Que aí a gente se pergunta, tá, mas se o sonho é a realização de desejo, por que os pesadelos, né? Então, isso acho que fica uma provocação para um dia, quando a gente trabalhar sonhos, retomar, para ver como os conceitos todos, né, vão se articulando numa construção muito bonita. Por isso que a gente é suspeito, nós somos apaixonados pela psicanálise por causa dessa beleza e riqueza que não se esgota, e como tu bem disseste, não tem como tu ser didático, tu aponta algumas coisas, mas é um percurso
que é de aprendizado da pulsão do saber de cada um para construir, né, algo.